Nós saudamos a todos os participantes deste programa A História do Cristianismo, com a paz do Senhor Jesus. No episódio passado, nós falamos a respeito de Constantino, de como Constantino se tornou o imperador universal do mundo da época sob o Império Romano e como que ele deu a liberdade de culto aos cristãos que estavam perseguidos, escondidos, e Constantino promoveu a liberdade de culto e não somente isso, ele prestigiou a igreja. Mais tarde, Constantino se declarou, inclusive, cristão, sua mãe era cristã. Porém, a partir dele, o cristianismo tomou um outro rumo, que é o objeto do episódio de hoje. E diga-se de passagem que este é um assunto muito importante, porque através dos atos de Constantino, os princípios fundamentais da Igreja do Senhor foi desvirtuado. Estão presentes conosco aqui neste programa para sua apresentação o pastor Luiz Eugênio, secretário-geral do presbitério. Paz a todos. E o pastor Serlon, professor de História. A paz do Senhor aos irmãos. Além de outras coisas, todos os dois são advogados e pastores da igreja. Para dar início a este programa, este episódio de hoje, que nós vamos falar abundantemente dos atos de Constantino e das consequências do tipo de governo que envolveu o cristianismo, vamos pedir ao pastor Luiz Eugênio para dar início à apresentação deste programa. Bom, vamos aqui, meus irmãos amigos, falar, dar uma introdução básica aqui sobre o Constantino, que era conhecido como, o nome dele é Constantino, né? Mas é Flávio Valério Aurélio Constantino, né? Então é interessante notificar que é 272 depois de Cristo a 337 depois de Cristo, 272 a 337, a época que ele viveu. Então era chamado de Constantino o Grande. Nós temos que analisar aqui e pensar o seguinte: depois de 300 anos de perseguição, a igreja tem um alívio agora com Constantino. Constantino, como o Antônio Carlos falou muito bem, tinha a mãe cristã, e isso foi um dos pontos que influenciou realmente a posição dele de favorecer não só o cristianismo, como as religiões. Deu a liberdade religiosa, não foi só o cristianismo, né? A liberdade para... E executou uma série de reformas no Império. Quando interessante que ele, inclusive, a primeira versão da Basílica de São Pedro lá, que foi ele que deu esse input para ter aquela versão lá, e Constantino, ele também, como o grande imperador, sempre tinha sua vaidade. Então ele criou Constantinopla, né, que é o nome dele mesmo, né, homenagem dele, a ele mesmo, né, que achava que Roma não era mais uma coisa tão centralizada assim. Constantinopla era uma cidade mais próxima ali onde ele estava e tinha tudo isso aí. Então, imagina só, uma igreja que tinha 300 anos de perseguição, deixa de ser perseguida. Então, eles viram ali, os cristãos viram como uma providência de Deus, Constantino aparecer na vida deles, né? Foi uma coisa Exatamente. assim... Exatamente. Então, agora, aí começa a situação. A igreja, o cristianismo começou a ter poder civil, tomar decisões, não só eclesiásticas, mas civil também, dentro do governo, né? Do governo. E começa a imitação do império, né? O cristianismo imitando o império. Então, aí que nós começamos a ter os grandes problemas com o poder, o cristianismo com o poder. Evidentemente, o Constantino é considerado que ele fez muitas reformas ele fez administrativa, legalizou o cristianismo, mas legalizou outras religiões também, né? Ou seja, ele era meio assim, era tudo certo para ele, queria... Então, esse é o ponto principal que temos que, partindo aqui dessa vertente sobre Constantino. Mas, sem nenhuma dúvida, para quem está sendo perseguido, foi muito importante, né? Deu um alívio, né? Deu um alívio muito grande. Exatamente. Então, essa introdução aqui do pastor Luiz Eugênio, o assunto é muito amplo. Né? Nós temos muita coisa aqui para falar, o pastor Serlon vai falar em seguida
Tem muito detalhe e detalhes que são esclarecedores, não é? Então, o pastor Luiz Eugênio falou muito bem aqui, uma igreja de 300 anos perseguida, de repente é concedida a liberdade e prestigiada, não foi só a liberdade, a igreja, o cristianismo foi prestigiado acima até das outras religiões, ele não impediu nenhuma, mas o cristianismo foi prestigiado. Podia até se dizer assim, os irmãos da igreja, certamente, nós vamos ver que isso é verdadeiro, consideraram Constantino como se fosse um irmão da igreja. Inclusive, Antônio, cara, é importante lembrar também que nós falamos no episódio passado sobre as catacumbas, né? Foi. Os crentes viviam nas catacumbas, nas casas, agora podia fazer culto disso, ele está escondidos, né? Exatamente. Podia estar escondidos mais. E outro detalhe que depois o Marcelo vai mencionar é que os cristãos eram considerados a população mais pobre, né? Agora, o Império, tendo essa questão, começou a vir, podemos dizer, as pessoas mais ricas, abastadas, começaram a vir também para o cristianismo. Essa coisa aconteceu, embora tinha alguns no passado também, pessoas importantes também, que até mostra que eram cristãos, mas era uma coisa assim, em menor proporção, né? Aqui, com a questão do Império, vamos dizer, começou a riqueza a vir para dentro da igreja também, né? Começou a vir a riqueza, né? A riqueza do Império, de alguma forma, vinha com os vestimentos que fizeram também, que o imperador fez também, né? Isso até lembra, né, a parábola do grão de mostarda que cresce e se torna uma grande árvore, né? Exatamente. É a parábola que profeticamente está relacionada a esse momento histórico da igreja, né? Que é a igreja de Pérgamo, né? A igreja do casamento pervertido. Há algumas colocações, né, só para acrescentar. Só lembrando um pouquinho do programa anterior, o decreto, a norma que legalizou o cristianismo no Império Romano foi o Edito de Milão, datado do ano de 313. Se formos buscar na internet o conteúdo desse texto, os irmãos vão encontrar que há menção a um outro governante chamado Licínio. Quando Constantino chega ao poder, ele dividiu o império com Licínio, por isso a menção ao nome do Licínio, embora a iniciativa tenha sido do Constantino. Como tudo isso, eu só vou fazer essa intervenção aqui, pastor Serlão, em razão dos irmãos que estão assistindo, né? Uhum. Então, isso tudo veio lá das tetrarquias, Exatamente. né? Então, vamos dizer assim, ficou Constantino no Ocidente e Licínio no Oriente. Exatamente. Amém. E essa ligação do Constantino com o cristianismo, ela tinha um viés muito político, evidentemente. Como o pastor Luiz Eugênio colocou aqui, a princípio, o cristianismo era uma religião das camadas populares, escravos, pessoas mais pobres, eventualmente algumas pessoas se convertiam, até a Bíblia no Novo Testamento faz menção a pessoas que tinham uma projeção social e que se convertiam, mas agora, com essa aceitação do cristianismo, e mais do que isso, além disso, um favorecimento, né, do cristianismo, pessoas começam a ver o cristianismo como um lugar de projeção social, de ascensão de poder. Pessoas cada vez mais tinham interesses materiais em estar na igreja. Então, a igreja perseguida, a igreja que era espiritual, a igreja que era uma estrutura de fé, começa a ser cada vez mais influenciada pelas questões políticas. Nós não podemos negar que o cristianismo, sendo aceito e incentivado pelo governo, isso vai ter alguns impactos positivos na sociedade romana. Até um processo, digamos, civilizador da sociedade romana. Por exemplo, foi abolida a crucificação. Esse método de execução, que era um dos mais atrozes, um dos piores que se possa imaginar, ele vai ser banido por influência desse fortalecimento do cristianismo. Um outro exemplo, o tratamento mais humano aos escravos. Os escravos, eles eram considerados como mercadorias, objetos, né? Nas leis romanas, o escravo, ele era um instrumento vocale, uma coisa que fala um grau apenas acima de um boi, por exemplo, que era um instrumento mútuo. E com o cristianismo, embora nós, inclusive, tenhamos deixado isso muito claro em programas anteriores, embora não houvesse uma ordenança da igreja de que os cristãos devessem abolir os escravos, havia claramente o entendimento de que os escravos eram seres humanos, alvos do amor de Deus, que podiam, pela fé em Jesus Cristo, fazer parte da igreja e ter herança na comunhão com os santos. Então há um tratamento mais humano aos escravos. As lutas de gladiadores, que eram muito comuns como parte da política de pão e circo de Roma,
elas vão ser bastante limitadas, em Roma mesmo vão deixar de existir. Então, isso são aspectos civilizacionais importantes em que o cristianismo contribuiu. Até mesmo a questão do infanticídio. Em Roma era relativamente comum, se o pai tivesse um filho, uma criança que tivesse alguma deficiência física, algo nesse sentido, ele deixava aquela criança exposta à morte. E com isso haverá uma diminuição, né? Isso vai sendo erradicado do Império Romano. Então há muitos aspectos em que o cristianismo colaborou para um desenvolvimento da civilização, da melhoria, digamos assim, da questão humana em Roma. Mas o nosso grande objetivo aqui é entender o impacto espiritual. Aquilo que aparentemente era uma grande vitória, ali era necessário naquele momento ter discernimento, ter a inteligência do Espírito Santo para poder entender o que estava acontecendo naquele momento, porque começa ali uma fusão de elementos da fé cristã com elementos que vão vir do paganismo. Então, o resultado final daquilo que Constantino fez não foi bom. Primeiro, ele vai transformar a igreja em uma instituição instrumentalizada a serviço dos interesses do Estado romano. Como o pastor Luiz Eugênio falou, os bispos, que eram as lideranças principais da igreja, passaram a assumir funções civis, funções administrativas, funções inclusive judiciais. O dinheiro que antes era usado pelo governo romano para patrocinar o culto pagão, o culto a Júpiter, por exemplo, o culto, enfim, as diversas divindades romanas, esse dinheiro Constantino direciona para as igrejas. As igrejas recebem dinheiro. O clero, as lideranças da igreja começam a ter rendimentos cada vez maiores. E aí pessoas que não eram espirituais, que não eram autenticamente convertidas, passam a ver na carreira eclesiástica uma oportunidade de ascensão, de ganho. Era mais interessante financeiramente trabalhar na igreja do que diretamente para o governo. Outra coisa, os templos pagãos, houve um incentivo para que eles se transformassem em templos cristãos. Então, muitos templos pagãos passaram a ser templos cristãos. Aquela simplicidade original do culto cristão, que nós vemos no Novo Testamento, a igreja reunida em casas, e até nas catacumbas, né, pastor Luiz Eugênio? Essa simplicidade passa a ser substituída por um Fausto, por um, digamos assim, um materialismo que não existia antes. E outras situações piores vão acontecer. Tem que lembrar, por exemplo, que nessa época também surgiram essas vestes sacerdotais. Exatamente. Você olha aquelas liturgias, aquelas coisas tudo ali, começaram as pompas dentro do cristianismo, né? Vieram do paganismo. Exatamente. Agora, uma coisa é interessante lembrar que Constantino, ninguém tem informações históricas que Constantino participou de algum culto, alguma coisa, de missa, de coisa nenhuma. Ele, na verdade, ele adotou alguns rituais pagãos também, ele adotou, mas ninguém tinha coragem de chamar a atenção dele. Peraí, você... O importante é que estava ali um negócio meio... Houve um alívio para o cristão, eles estavam satisfeitos. Ele considerava Constantino um homem de Deus. Esse homem foi um homem que Deus enviou, um homem de Deus mesmo, era gente boa. Na verdade, o que você vai ver aqui nessas ações dele, não vamos dizer que não seja, né? Deus usa quem ele quer, né? Ele usa quem ele quer para fazer o que ele quer. Como ele usou Ciro lá no Antigo Testamento, exatamente, né? Para cumprir propósitos dele. O Ciro meu ungido, né? Falou, meu ungido. Ele usa quem ele quer. Então, nós vamos ver na história bíblica, né? Que o Senhor faz o que ele quer, ele coloca reis, estabelece reis. É por isso que, às vezes, nós vemos na palavra, quando a palavra menciona para nós orarmos pelos governantes, né? Que, às vezes, nós não compreendemos os fatos, mas o Senhor coloca, ele pode colocar e tirar quem ele quiser. O governo, o homem não faz o que quer na humanidade. Então o irmão está com medo, porque tem fulano de tal, está no poder, o A, o B, o C. Não, isso aí está nas mãos de Deus mesmo. E uma evidência de que o Constantino não teve, né, o novo nascimento, né, porque o genuíno cristão, no sentido daquele que foi alcançado pelo Evangelho Eterno, é o novo nascimento, o nascer de novo. E a história de Constantino, a biografia dele é uma coisa acessível a todos, ela registra atos de extrema violência, atos brutais, né? Ele teria, há uma linha, né, historiadores que entendem que ele mandou matar o próprio filho, isso depois dele supostamente ser cristão. E um dos atos, né, que demonstra, que confessa a fé genuína em Cristo é o batismo, e o Constantino só se batizou às vésperas da sua morte. Inclusive, tudo indica que essa decisão do Constantino de se batizar
às vésperas da sua morte, tenha uma relação com o entendimento que havia naquela época de que quando você se batizava, isso perdoava os pecados que você isso havia mesmo. cometido. Então, ele só se batiza ao final de sua vida. E é muito assim interessante o fato de que como as pessoas vinham para dentro dessa estrutura da igreja, se alinhar nessa estrutura, se alojar nessa estrutura, elas vão trazer os costumes pagãos, vão trazer referenciais religiosos pagãos. Então, por volta do ano 405, pastor Antônio Carlos, nós já vamos ter a presença, por exemplo, de imagens dentro de igrejas. Sim. 2 gerações depois de Constantino já começa a ter essa questão. E o que é pior, como Constantino se coloca como um protetor da igreja, né, instrumentalizando a estrutura da igreja para os seus propósitos políticos, e até mesmo, pastor Luiz Eugênio, a construção da cidade de Constantinopla tem relação com isso. Um dos motivos de Constantino ter construído Constantinopla, que é hoje a cidade de Istambul, na Turquia, é porque ele achava que Roma estava muito ligada a esse passado pagão. Então, Constantinopla, que antigamente chamava-se Bizâncio, era uma antiga colônia fenícia, ele reconstrói, transforma ali, né, numa nova cidade, com a ideia de ser uma cidade mais identificada até com esse cristianismo que ele estava propondo. E uma coisa muito interessante, né? Começa a haver essas assimilações pagãs. Tem uma expressão que nós usamos, muitos irmãos que estão conosco certamente já conhecem, que é a expressão sincretismo. Essa expressão sincretismo se refere a quando você mescla elementos de origens diferentes. Fusão de ideias. Exatamente, uma fusão de ideias, de elementos culturais. Começa a ocorrer esse sincretismo religioso. Eu vou dar aqui um exemplo. Os romanos tinham os cultos a Diana, a Vênus e a outras deusas. E aí começa a ser associada essa figura dessas deusas que tinham, né, um certo referencial maternal para os romanos, começa a ser transferido para a figura de Maria. Sim, né? Começa a ver essa questão. Outra coisa, a missa, que vai ser instituída, né, pela Igreja Romana, ela tem o caráter de um sacrifício. Né? Então, a Santa Ceia do Senhor, instituída pelo mandamento do Senhor Jesus, acerca da qual Paulo doutrinou a Igreja na Carta aos Coríntios, que é um ato de memória da morte do Senhor Jesus até que ele venha, né? Ela é corrompida, torna-se um sacrifício. Os romanos faziam esses sacrifícios e dão à missa uma conotação de um sacrifício que se repete. São desvirtuamentos, desalinhamentos do cristianismo em relação àquilo que era o profético. Lembrando que Constantino também, ele fixou dia 25 de dezembro como dia de Natal. Perfeito. Ele também estabeleceu a Páscoa, como calcular a Páscoa, isso ele estabeleceu também. E ele estabeleceu também o domingo como dia de descanso. Exato. Né? Então ele fez várias coisas que hoje são usadas e a história, às vezes o irmão que vê na história não sabe como é que surgiu isso aí, tem esse lado também. Embora essas datas, 25 de dezembro, Jesus nasceu 25 de dezembro, não, isso aí não é uma data que interessa muito a história. Era uma data pagã também, que ele... Exatamente. Ele assimilou. Que ele assimilou como o nascimento. Ele fez essas transformações, né? Era o dia do culto ao sol invicto. Exatamente. Foi tudo decretado, ele fez por decreto. Né? Assim como ele decretou que domingo é dia de descanso, ele fez outros decretos que favoreceram o cristianismo. E ele, nessa exposição dele, estabeleceu coisas que até hoje existem, né? Mas a pessoa não sabe de onde que veio, mas tem essas origens dessas decisões de Constantino para favorecer e ajudar o cristianismo. Agora, nós vamos entrar uma coisa que nós vamos comentar, a questão do donatismo, né? Uhum. Sim. Eu acho que o Celão podia comentar o donatismo, que é uma coisa importante. Se o pastor Antônio Carlos também se sentir à vontade. Não, posso. Uhum. É o seguinte, donatismo é o seguinte. Bom, é um ponto importantíssimo esse aí, porque a partir do momento que Constantino declarou a liberdade aos cristãos, ao mesmo tempo ele começou a prestigiar muito a igreja, considerar a igreja como uma extensão do Estado. Ele começou fazendo isso, começou a construir os templos
o dinheiro do governo que ia para a construção de templos pagãos passaram aí para a construção dos templos cristãos, não é? Uma série de medidas assim. E começaram a haver certas questões na igreja. E aqueles cristãos do passado que decidiram, para não morrer, assimilar a adoração ao imperador, então eles fizeram esse ato para evitar de serem crucificados, de ser lançados às feras, porque os chamados cristãos, na era das perseguições, alguns imperadores chamavam esses cristãos e davam 3 oportunidades a ele de adorar o imperador. O cristão não fazia isso, mas alguns cristãos, para não morrer, fizeram isso. Para os cristãos que foram fiéis, eles consideraram esses outros cristãos como traidores. E na era de Constantino, esses, com todo o prestígio ao cristianismo, esses cristãos que haviam negado, vendo que agora era seguro ser cristão, demonstraram o desejo de retornar ao cristianismo. Aquela ala fiel era contra. Aí que se destaca o Donato, que Donato era o defensor principal. Até a igreja gostaria que ele fosse até ser elevado a bispo. Até merecia depois falar como é que era essa estrutura religiosa, como é que eram os bispos, né? Mas vamos deixar para outro momento aqui. Mas então, houve assim uma dissensão muito grande na igreja, muitos favoráveis ao retorno, e a grande parte dos fiéis, todos os fiéis, eram contrários, achavam que eles negaram ao Senhor Jesus e que eles não deveriam fazer parte da igreja. O assunto tomou uma proporção tão grande. Agora, olha que coisa interessante e importante o que nós vamos dizer aqui. Constantino, a partir desses atos, ele basicamente foi considerado um irmão da igreja. E com todo o poder do Estado. Então, o que a igreja? A igreja fez um ato muito ruim para ela. Levar o assunto para o imperador decidir. Um assunto que era da igreja, devido à dissensão de 2 pensamentos, um que devia permitir que os chamados traidores voltassem para o cristianismo e outro que não, o assunto tomou certa proporção, resolveram levar para o irmão Constantino decidir. Aí o imperador reuniu todos os bispos e venceu a parte de que eles poderiam retornar. A ala que era favorável ao retorno foi permitido, e com isso o imperador tomou uma decisão que seria da igreja e não do imperador. E a partir daí, o imperador, que já tinha a coroa do império, recebeu automaticamente a coroa do líder máximo da igreja. Exatamente. Deu para entender? Sim. Olha que coisa terrível, que arma do adversário. A partir daí, Constantino passou a ser o líder da igreja. Então ele começou a tomar uma série de decisões. Agora, o que Constantino fez com isso? Ao mesmo tempo que ele tomava as decisões do Estado, ele tomava também as decisões da igreja, considerando que a igreja e o Estado estavam perfeitamente casados. A igreja e o Estado passaram a ser uma instituição única, onde Constantino era o cabeça do Estado e o cabeça da igreja. E Constantino, a partir daí não, desde o início, não estamos negando que Constantino possa ter tido, assim, uma certa experiência ao decidir pelo cristianismo. Só que ele desvirtuou completamente os princípios da obra de Deus. Porque Constantino entendeu que o cristianismo seria favorável também à união do Estado, porque os cristãos eram muito unidos. Eles morriam
pelo nome do Senhor Jesus, e presume-se que ele tenha pensado o seguinte: se o Império Romano tiver um pensamento dessa forma, vai haver um fortalecimento do Estado e uma união do Estado. Então, dessa forma, houve o perfeito casamento. E a partir daí, a igreja estaria saindo grandemente dos seus princípios básicos de Cristo para atender os interesses do Estado. Então, inclusive, não vai dar tempo que está encerrando aqui, mas eu acho que falar um pouco mais sobre Constantino, acho que era bom fazer a menção no próximo programa sobre a tetrarquia, né? A tetrarquia. Como que ele assumiu o poder todo, Sim, porque tinha uma divisão do império ali, né? Tinha. E também talvez seria importante explicar esses donatistas. Donatistas eles eram tipo assim, considerar que a igreja, hoje fala-se muito, hoje tem um termo que os jovens, as pessoas usam muito o seguinte, tem um Nutella raiz, né? Então eles consideravam que o cristianismo virou Nutella, só ali no império, aquele negócio tudo ali. Então eles começaram a brigar com o império, né? Os donatismo, né? Sim, sim. E embora o donatismo tinha umas heresias nele também fortes também no donatismo, né? Eles não consideravam a trindade igual, tinha aquele negócio, mas é importante depois o Serlon fazer comentário, como é que ocorreu para o Constantino dominar esse poder todo, porque houve uma briga. Ele matou alguns daqueles que da tetrarquia para ele ficar somente ele comandando tudo ali, né? Isso aí é uma coisa, talvez hoje dá tempo agora, nós podemos falar no próximo programa. Que nós podíamos... Para entrar depois no outro imperador, né? O Teodósio, né? Eu creio que ainda vai caber, se não for o episódio todo, uma boa parte dele falando ainda de Constantino. Certo. Porque o que ressalta aqui é que Teodósio, mais tarde, o outro imperador, iria oficializar o cristianismo como a religião oficial do império. Só que, na verdade, quem fez isso tudo, quem fez essa transformação toda foi Constantino. O outro só oficializou. Mas E tem outra explicação sobre o credo de Nicéia, explicar direto os credos, o que tinha. Inclusive, podia ler até uma parte do credo que definiu lá, né? Sim. Então, nós ficamos aqui para fazer os novos comentários. O nonatismo foi basicamente a divisão desses pensamentos do que os chamados, entre aspas, traidores não deveriam retornar e que retornaram. Os donatistas, eles reagiram, eles não aceitaram, mas só que pela primeira vez o Estado se sentiu ameaçado pelo cristianismo. Com essa. Então o Constantino ficou furioso com isso e resolveu usar a força do Estado contra isso. Compreendeu? Olha como é que as coisas vão tomando proporções. Mas nós não vamos ter mais tempo de comentar isso no episódio vindouro, próximo episódio. Vamos dar por encerrado este episódio que falamos aqui da união da igreja com o Estado, e no próximo episódio nós vamos falar das consequências dessa união. Confusão que dá misturar a igreja com política, né? Confusão que dá a fusão da igreja com a política, não é? Então agradecemos aqui a presença dos irmãos, de todos os participantes, pastor Luiz Eugênio, Senhor a todos. pastor Serlon. A paz do Senhor Jesus a todos os irmãos. Paz do Senhor a todos.